meus amigos, voltamos com o nosso 6º capítulo do nosso desafio deste livro maravilhoso, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. E neste capítulo, dando continuidade então à reunião maravilhosa e também um pouco assustadora do capítulo passado, que ocorreu lá dentro da clínica, junto com os nossos irmãos encarnados, que foram através do sono, e desencarnados também. Tivemos então essa continuidade da reunião depois dessas comunicações dos irmãos inferiores com os nossos amigos espirituais. E aí foi feito um bate-papo, onde muitos dos espíritos ali presentes fizeram algumas perguntas a respeito do que tinha acontecido ali, a respeito da mediunidade, para o Inácio Ferreira, que é o nosso mentor coordenador dessa equipe espiritual, e ele foi então respondendo todas essas dúvidas desses espíritos, encarnados e desencarnados. Mas o que é legal da gente pontuar aqui, que eu gostaria de frisar, é que em todo esse bate-papo, toda essa conversa dos nossos amigos espirituais, nós vemos que a obsessão, ela é muito correlacionada a essas alienações mentais, a esses transtornos psiquiátricos que nós encontramos aqui na Terra. E essa ligação com o obsessor, a gente vê que ela ocorre há milênios de anos, muitas vezes, há muitos anos. Então, hoje, os que estão como vítimas dessas alienações mentais, outrora foram o quê? Algozes. Então, através da lei de causa e efeito, que a gente vê muito bem exemplificada neste livro, a gente consegue ver que cada um desses enfermos hoje está colhendo o que plantou em outra encarnação, em outras vidas. Então, esses obsessores de hoje, eles estão ainda querendo essa vingança, estão magoados, com raiva, seja qual for esse sentimento negativo, porque esses enfermos deram então causa nas vidas passadas. E isso é muito legal porque também diz muito a respeito da sintonia desses espíritos, porque nós sabemos que a sintonia, que é através das faixas vibratórias, a gente se liga a qualquer espírito, a qualquer pessoa através dessa sintonia, seja ela boa, seja ela ruim. Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção nos nossos pensamentos e nossos sentimentos, porque são eles que vão nos encaminhar, nos levar aonde quer que nós queiramos estar. E é ele que vai fazer com que nós nos liguemos com os nossos irmãozinhos, sejam eles, então, inferiores ou superiores. Então é muito legal toda essa reflexão que eles fazem acerca disso. E aí, este capítulo, até agora, é o capítulo que eu vi que tem mais detalhes a respeito da mediunidade, dessas obsessões e tudo mais. Então, assim, vou tentar resumi-lo aqui nesses 10 minutinhos, mas é muito importante que vocês leiam em casa também, ok? Então, por exemplo, a respeito da obsessão, nós encontramos o diretor que é encarnado da clínica. Ele vai fazer uma afirmação a respeito da obsessão. Então ele vai dizer: a obsessão é grave parasitose, portadora de complexidades que superam o nosso entendimento, quando no corpo físico. O emaranhado do processo na mente, na emoção ou no corpo do paciente é muito complexo e difícil de ser apreendido de um para outro momento. Então eles também vão falar muito a respeito disso, ou seja, que a ciência aqui da Terra até consegue explicar algumas coisas, porém outras coisas eles não conseguem explicar. E isso a gente só consegue explicar tendo essa visão então espírita, do mundo espiritual, porque toda alienação mental, toda psiquiatria tem relação com o mundo espiritual, tem relação com essa obsessão. E então, para médicos que não acreditam nisso,
vai se tornar mais difícil então deles encontrarem as razões do que acomete aquele enfermo, né? Aquele seu paciente. E aí ainda, corroborando a isso, muitas pessoas fazem perguntas, que nem eu disse, de variados assuntos, mas a maioria das respostas é dada pelo Inácio Ferreira, nosso coordenador dessa equipe maravilhosa. E aí, sobre as energias, ele vai dizer uma parte o seguinte: é sempre a dívida moral que se encarrega de produzir sincronia entre o antigo algoz e sua vítima anterior. O mais é resultado da perseverança dos indigitados cobradores e das debilidades morais daqueles que lhes passam a sofrer o assédio. Então, é óbvio que eles estão ali, esses enfermos, como vítimas, mas como eu disse, já foram algozes no passado. E além disso, mesmo sendo vítimas agora, eles não são 100% vítimas. Por quê? Porque através do próprio desequilíbrio que eles mesmos deram, eles fizeram então que ocorresse essa sintonia com seus obsessores. Porque nós que comandamos o nosso cérebro, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E se a gente está deixando, abrindo alas e portas para que eles também interfiram na nossa vida e também nos nossos sentimentos e nas nossas ações, nós também somos responsáveis por isso. E, portanto, não somos 100% vítimas. E aí, gente, outra situação que eu destaquei é relacionada a essas construções mentais, que através dessa sintonia, então, os obsessores vão conseguir construir dentro das mentes desses obsedados. Porque eles até explicam a nível da ciência, eles utilizam realmente o cérebro, os neurônios, e através do fluido energético eles conseguem então realizar essa alienação mental. O psiquiatra ainda, Inácio Ferreira, vai nos dizer: as construções mentais dessa natureza apresentam-se muito fáceis de consolidação em face do teor vibratório daqueles que as operam, perfeitamente compatíveis com os campos de energia que envolvem o planeta. Após contínuas emissões de pensamentos, como ocorre em todas as áreas de procedimentos mentais, vão se condensando as substâncias que se transformam em material para essa finalidade. Ou seja, o que corrobora o que a gente está explicando aqui sobre as construções mentais. E aí, são feitas algumas perguntas muito diferentes. Por exemplo, no caso da sífilis ou de outras enfermidades infectosas, isso ajudaria nessa obsessão? Inácio Ferreira vai dizer que sim. Todas as infecções do corpo abrem alas e brechas para essa obsessão, porque já vai tirar do controle um pouquinho esse paciente, já vai mudar a mente, os pensamentos e vai deixar então ele mais suscetível a isso. Outra coisa, em relação à relação sexual antes da reunião mediúnica desobsessiva, ele diz então que é melhor não ter. Por quê? Porque toda essa energia despendida na relação sexual, ela deve e é melhor ser despendida nas reuniões mediúnicas. E até porque você pode ficar naquela vibração, naqueles sentimentos, né, naquele envolvimento e se distrair e não conseguir, por exemplo, fixar no trabalho que deve ser feito. A respeito dos pensamentos e dos obstáculos que ocorrem no dia da reunião mediúnica, vai dizer também que é normal, e nós vemos isso no nosso dia a dia. Parece que acontece tudo naquele dia da reunião mediúnica, que você está desanimado, que você não quer ir, ou que você se atrasa no trabalho, e vai falar que é normal, porque os obsessores, os espíritos inferiores, sempre estarão tentando fazer isso. Só que a gente tem que estar preparado para isso também. E sempre através da mente, se conectar com as esferas superiores para manter então essa consciência nivelada para o nosso trabalho posterior. E dentre outras perguntas maravilhosas que eles fazem, que nem vai dar para eu citar aqui, por isso que é importante que vocês confiram aí. Mas para finalizar, eu vou ler uma passagem importante que eles falam sobre a mediunidade, para a gente ficar refletindo então, já que esse é o principal assunto deste capítulo. E aí, quem vai nos dizer isso é José Petitinha. A mediunidade é somente a faculdade que o organismo expressa.
A sua função é neutra, cabendo àquele que lhe é portador a consciente aplicação dos seus inestimáveis recursos a serviço do bem. Assim como ao orientador espiritual, valores morais para manter o clima de equilíbrio e ordem, indispensável em quaisquer serviços dignificantes. Ou seja, a mediunidade é uma faculdade orgânica. Isso não significa que você é melhor ou pior que ninguém. Essa é uma faculdade, ela é neutra. Você que vai dispor dela em benefício ou em malefício. Então, por isso que eles falam também sobre a responsabilidade do médium, tanto moral das suas relações, dos seus sentimentos, pensamentos durante toda a vida, e também dessa concentração antes e depois das reuniões mediúnicas. Bem, espero que vocês estejam gostado e amanhã continuamos então nossa jornada do 7º capítulo. Um beijo e até amanhã!